Boa noite. Aqui quem vos fala é Dr. Beco, com mais um vídeo do projeto Audiovisuais Educativos. O seminário de hoje é O Mundo Uncus, apresentado pelo grupo 6, o grupo Shrek, composto pelos integrantes Arlon Delmondes, Adalto Lima, Caio Oliveira, Davi Gouveia, o Yuri Rossi, o João Gustavo Silva e o João Pedro Sarruf. Então vamos assistir como que eles desafiaram o labirinto do mundo Umpus usando a linguagem Prolog. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos que estão assistindo esse vídeo. Meu nome é Arlon Natan e sou o líder do grupo Shrek. E vamos dar início à apresentação do trabalho do mundo Umpus. Iremos abordar o seguinte método. Cada um entra e explica sua contribuição para o código. E após todas as explicações, teremos umas considerações finais sobre as dificuldades que tivemos com o código com o nosso amigo Yuri Rossi. Começaremos por mim. Minha primeira parte no código tem início com um predicado bem simples. Logo no começo do código, no qual eu declaro as variáveis dinâmicas, que são aquelas variáveis que não sofrerão alterações ou que sofrerão alterações nas suas vinculações enquanto o código estiver rodando. Para isso, usei o predicado dynamic, para pontuar e declarar todas as variáveis dinâmicas, como as flechas, o umpus, o ouro, as casas adjacentes, etc. Todas essas variáveis terão seus valores alterados ao decorrer do código. Minha segunda contribuição para o código foram as percepções e ações do agente, na qual se tem boa parte da lógica do programa. Nessa parte, usei uma regra de segunda ordem do Prolog, no qual ela recebe algo e retorna algo. Nesse caso, recebendo uma lista com algumas das percepções, seja ela sim, não ou tanto faz, para fedor, brilho, ouro, brisa e etc. Após receber a percepção, o predicado irá passar por uma série de elementos, como casas adjacentes, casas visitadas e tal, para que no final ele retorne uma ação, sendo essa qualquer coisa como grab, que seria para ele agarrar o ouro após sentir seu brilho na mesma casa onde ele se encontra. E minha terceira e última contribuição para o código foi na orientação do agente, com o turn right e o turn left. Não são regras que retornam alguma variável, apenas são regras que serão usadas em outras partes mais complexas do código, tanto na parte de movimentação quanto na parte de orientação do agente. Ao serem chamadas em outras partes, o agente irá virar para a esquerda em 90 graus, caso tenha sido chamado turn left, e virará para a direita em 90 graus, caso tenha chamado turn right, dando um retractial na sua antiga orientação e um acerto na nova posição, que será aonde o agente estiver olhando. Bom, dito isso, essas três foram todas as minhas três contribuições para o mundo Umpus. Irei passar a palavra para o meu amigo e colega de trabalho, Davi Viana. Bom, tudo bom? Aqui é o aluno da Viviana e eu vou começar falando do init agente. Bom, essa parte do init agente ela funciona de uma forma bem simples. Para cada vez que o programa for iniciado, ou seja, que colocar aí para rodar, ele vai reorganizar os itens do cenário de uma forma bem diferente, toda vez que você iniciar o programa. Os itens do cenário que eu estou falando seria, por exemplo, o ouro, as casas perigosas, entre outros. E para fazer isso, ele vai usar o predicado retractual e o acerte. Bom, essa foi a primeira parte. Agora eu vou falar do predicado rota. Bom, basicamente, ele recebe uma lista, vê a posição e assim exerce uma ação. E o que isso quer dizer? Bom, ele recebe um cheiro, um barulho, entre outras coisas que tem no programa. Aí ele vai ver se ele vai querer ir para a direita ou para a esquerda. Ele consegue descobrir esse fator de ir para a direita ou para a esquerda por causa do predicado agente aí, onde ele checa as casas seguras, dá um backtrack para parar por ali mesmo e assim exercer a ação. Bom, agora eu vou começar a parte do ângulo, o cálculo do ângulo. O cálculo do ângulo é um pouco mais complicado, mas dá para entender. Funciona assim. O cálculo do ângulo, primeiramente, ele recebe um vetor posição inicial x e y e recebe um vetor final, também x e y, que seria para onde o personagem teria que ir no programa. Depois ele vai retornar uma variável v. Ele vai pegar os dois fatores, inicial e final, e vai fazer uma série de operações matemáticas. Primeiro, ele pega a variável x e y, onde ele calcularia os deltas dos eixos x e y. Depois, isso ele colocaria na fórmula de Bhaskara, esses valores que ele descobriu, e descobriria o H, que seria o resultado dessas operações.
Depois disso, ele descobriria o Z, que seria o cálculo do coeficiente angular de H, que foi utilizado agora acima. E assim, depois disso tudo, ele vai checar, vai fazer uma checagem, parar com o backtrack e assim retornaria o V, tá ligado? A variável V. Bom, essa foi minha contribuição para a explicação do programa UMPUS. E agora eu vou passar minha palavra para João Gustavo. Olá, meu nome é João Gustavo e eu vou explicar sobre contagem de movimentos, direção e casas adjacentes. Movimentos feitos é uma regra que não precisa de variável. Ela será usada em outras partes do código. Ela pega uma variável x1 e soma mais 1, que é a própria contagem dos movimentos. Após isso, ele dá um retractial para apagar a antiga posição e um assert x1 para salvar a nova posição. Já a parte de direção são predicados de segunda ordem, onde vão receber um vetor x e y da matriz mapa, que irá somar ou subtrair uma unidade, de x ou y, quando o agente se movimenta, e após essa operação, irá retornar L1 como novo vetor posição no mapa. Como, por exemplo, quando ele se movimenta para cima, que será somado uma unidade em y, e x permanecerá inalterado. Ou quando ele se movimenta para a esquerda, que será subtraído uma unidade de x, e y permanecerá inalterado. Vou falar agora de casa adjacente, que é um predicado que calcula quantas casas tem em volta do agente. Ele irá receber um vetor da matriz e vai retornar um L. Porém, só retornará L se o agente estiver dentro do limite do mapa, limite LI, que já foi calculado. Por exemplo, se x e y for 1, o agente estará no início do mapa, onde ele só poderá se movimentar para cima ou para a direita, pois se o agente se movimentar para baixo e para a esquerda, ele irá bater nos limites do mapa. Após isso, o código irá retornar L1 para cima e L4 para a direita, sendo eliminada a possibilidade de o agente ir para L2 para baixo e para L3 para a esquerda. Agora vou passar a palavra para meu amigo Adalto. Olá, me chamo Adalto e vou falar um pouco sobre o predicado do número de flechas. O predicado do número de flechas é um predicado que vai ser utilizado posteriormente, não retoma a parte passadas no código anteriormente. Dito isso, o código é utilizado para printar o número de flechas. Caso o agente atire a flecha, ele terá que recalcular a quantidade de flechas, diminuindo à medida que o agente vai atirando. Como só temos uma flecha no mundo UMPUS, se ele atirar, a flecha será 0 e será impresso o valor 0 na tela. Após isso, eu vou falar um pouco sobre a movimentação do agente. Definir a ação do agente requer uma ação como variável, imprimir se o agente irá para a direita ou esquerda. Dependendo da sua ação, ele terá que go forward, para frente, dependendo se ele terá movimentos feitos e a orientação que ele esteja, seja ela turner left ou turner right, para a esquerda ou para a direita. Após isso, eu vou falar um pouco sobre o predicado rota de fuga. O predicado rota de fuga, após cumprir os objetivos de explorar a caverna do mundo UMPUS e após pegar o ouro, o agente deverá retomar a posição, até se encontrar na posição 1 por 1 da matriz mapa, ou seja, ele vai se deslocar para o começo do mapa e assim ganhar o jogo. Dito isso, Caio irá fazer sua contribuição. Obrigado e boa tarde. Olá, meu nome é Caio e eu vou falar sobre o objetivo e o cálculo de nova posição. Para fazer o mundo UMPUS, dividimos em duas partes, para o agente explorar o labirinto e para o agente sair do labirinto. Para isso, definimos o ouro como G. Para o agente explorar o labirinto, utilizamos o valor do ouro, que se for menor do que 1, o agente deve explorar o labirinto por uma rota. E para o agente sair do labirinto com o ouro coletado, ele tem que encontrar uma rota de fuga quando o valor de G for maior ou igual a 1. Para o cálculo de nova posição, utilizamos algumas variáveis, entre elas a orientação, posição de x, posição de y, xn, que seria o novo valor de x, yn, que é o novo valor de y, e o limite. Como funciona esse cálculo? Por meio de retractial e assert. O retractial, assim como assert, é um dos comandos básicos para manipulação e controle de dados do Prolog.
O retractial funciona pegando os fatos e os removendo. E o assert, ele afirma uma cláusula, que seja um fato ou regra, e afirma essa cláusula. Na prática, funciona como: a nova posição vai depender de um retractial na posição atual e um assert na nova posição. Visto isso, eu vou chamar João Pedro Sarruf para apresentar. Boa noite, meu nome é João Pedro e eu vou falar sobre a rotação do agente. Nela temos uma regração, que é uma regra de ordem 3, do Prolog. Essa serve para quando o agente tem que ir para um grau qualquer, por exemplo, a 0 graus. Se o A1 estiver entre 45 e 0 graus, ele seguirá reto, por já estar na direção 0 graus. Já, se ele estiver no ângulo de 260 e o AI estiver entre 45 e 0 graus, ele primeiramente vai virar à esquerda, para depois poder seguir na direção 0 graus. É isso, agora passa. Deixa eu botar aqui. Certo. Agora eu vou falar sobre o cálculo do limite do mapa. O novo limite é um predicado com uma ordem que não retorna nada no Prolog. Esse limite pega o limite atual, pega uma posição lista, sendo ela x ou y, apaga o antigo limite e calcula um novo x, maior, menor ou igual a y, e dá um assert. Já a posição errada também é um predicado que não retorna nada no Prolog. Ela vai ser usada em outras partes do código. Ela pega uma orientação O, de 90 ou 0 graus, em uma posição x ou y no mapa. A posição errada, tanto no eixo x ou y, será igual a uma casa a menos. Para finalizar, ela dará um assert na nova posição. Agora eu vou passar para o meu amigo Yuri. Bom, meu nome é Yuri e eu vou falar para vocês sobre duas coisas, que é primeiro a lista das casas e também sobre a lista da posição do Umpus. Bom, para iniciar, tem o predicado geral da lista de casas visitadas ou das visitadas e que o objetivo é justamente salvar a nova lista de casas a cada momento, que é através do comando assert. A primeira parte para isso acontecer é obter a posição desejada e pesquisar a lista das casas visitadas no jogo, e assim sempre apagando a lista das casas anteriores, que é com o comando retractial. Dois exemplos dessas listas de casas são, primeiro, da lista de casas perigosas, que o objetivo é declarar no banco de dados a lista dessas casas perigosas adjacentes à posição atual do agente. Então, para fazer isso, o comando primeiro pesquisa a lista de todas as casas visitadas, perigosas e seguras do jogo, e também obtém a posição do agente para justamente a gente saber quais são as adjacentes que realmente interessam a gente. Então, a partir do conhecimento da posição do agente, é feita uma pesquisa das casas em 3 etapas. E depois, primeiro, a gente remove as casas visitadas da lista das adjacentes, a gente depois remove as casas seguras da lista que a gente acabou de ver, e depois, por fim, a gente remove a lista das casas seguras adjacentes às casas perigosas. E aí, dessa forma, a gente vai ter nas casas adjacentes quais são as casas perigosas, contemplando o objetivo do comando. Outro exemplo é a lista das casas seguras, que o objetivo é justamente atualizar a lista das casas adjacentes que não tem problema do agente visitar. Então, no primeiro momento, ela pesquisa a lista de todas as casas seguras e perigosas do jogo e também obtém a posição do agente, para a gente poder saber quais são as adjacentes que ele está lá. Então, depois do conhecimento da posição, a gente faz primeiro a pesquisa das casas adjacentes, depois ela seleciona as casas seguras na lista dessas casas, e aí, a partir daí, a gente remove as casas perigosas da lista. Então, depois disso tudo, a gente passa informações na variável casas seguras, e, por fim, a gente consegue remover da lista de casas seguras do banco de dados. Aí a gente tem a lista atualizada das casas seguras, que é o objetivo do comando. Fora isso, a gente tem também a lista das casas seguras ainda não visitadas, que basicamente segue o mesmo padrão que eu acabei de explicar dessas duas anteriores. Está aqui também no slide para você ver um pouco. Fora isso, minha última contribuição foi sobre a posição do Umpus, que o objetivo é justamente atualizar a posição da casa dele a cada jogo. Então, a primeira etapa é sempre pesquisar a lista das casas visitadas do jogo e obter a posição do agente, porque o agente e o Umpus não pode ficar na mesma casa. Então, com o conhecimento atual do agente, a gente primeiro pesquisa as casas adjacentes, depois a gente apaga as informações da casa do Umpus e remove da lista de casas adjacentes as casas que já foram visitadas. Então, a partir disso, a gente consegue atualizar a posição da casa Umpus, que é o objetivo do comando casa Umpus. Bom, e para finalizar nossas considerações finais, vou falar um pouco sobre nossas dificuldades do comando, da criação do código, e a gente não teve muita dificuldade, na verdade, porque a gente já tinha conhecimento com o Prolog antes, que ajudou muito a gente a desenvolver o trabalho.
Mas uma coisa que atrapalhou a gente foi que a gente não estava conseguindo resolver um problema que era que o agente não resolvia, ele não conseguia mostrar a última casa que ele visitava. E isso estava acabando complicando o código inteiro e a gente estava tendo muita dificuldade para resolver. Mas a gente viu direitinho e que com a criação de apenas um predicado, a gente conseguiu resolver todo esse problema. E, em suma, a nossa maior dificuldade foi essa. De resto, a gente conseguiu desenvolver, como eu falei, porque a gente já tinha conhecimento com Prolog. Mas, em resumo, foi isso. Espero que vocês tenham gostado e que tenha contribuído em alguma maneira aí de conhecimento para vocês. Obrigado. Yeah.